Bom, ainda na página 54, item 36 do material didático, anabatistas paulicianos e bogomilos na Trácia. Bom, a Trácia é uma região próximo da atual Bulgária e próximo a Constantinopla também. Falando de Constantinopla, para localizar vocês no tempo, nesse período, Constantinopla, a Igreja Católica Ortodoxa, ela está afastada da Igreja Católica, porque lá nos anos 700 ela eliminou o uso das imagens de escultura. O imperador chegou à conclusão que aquilo era idolatria. Então eles já estavam de uma certa maneira separados. O império estava separado. O Império Romano do Oriente ainda existia com sede em Constantinopla. Eles estão numa guerra tremenda contra os muçulmanos. Os muçulmanos estão tomando muitos territórios. E agora, a Igreja Católica Romana, ela tem como aliados os bárbaros, que aí formam o Sacro Império Romano Germânico. Mas como eram politicamente separados, e tudo aqui eu tenho dito para vocês é política, tá ok? A Igreja Católica é uma instituição político-religiosa, okay? Então, nesse período, eles estão separados. A Trácia é um dos locais onde nós temos encontrado aí igrejas anabatistas. Esses paulicianos, eles viviam especialmente naquela região, porque a Trácia fica mais afastada da Europa, próxima da Armênia, onde, segundo a história, eu mostrei para vocês, houve um primeiro grupo que foram chamados de paulicianos, ok? E também nessa região, na Bulgária, tinha os bogomilos, ok? Então são esses grupos de anabatistas que estão vivendo, lembrando, as escondidas, porque desde o ano 411, Agostinho de Hipona conseguiu a proibição da existência dessas igrejas e conseguiu autorização junto ao Papa para usar o exército romano para persegui-las. A perseguição continua. Tá bom? O comentário diz: o ano 1049 da era cristã. Os inimigos dos anabatistas, enquanto descrevem as guerras contra os bárbaros, falam de duas comunidades de anabatistas que viviam escondidas nas montanhas da Trácia. Bom, eu coloquei um historiador aí católico chamado Daniel Hupes, que é uma coleção interessante, né? Historicamente, é claro que ela tem uma visão diferente da que eu estou passando para vocês, né? No entender desse historiador, a Igreja Católica é a igreja verdadeira. Ele diz: por volta de 1049, os funcionários de Bizâncio tinham tentado mantê-los na Trácia, mas em breve retomaram as suas andanças devastadoras. O que são essas andanças devastadoras? São as pregações que eles faziam. Em especial, os paulicianos, eu mostrei para vocês, eles foram perseguidos lá na Armênia, lembre-se que Bizâncio é a Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla. Aquela região, antes de ser chamado de Constantinopla, por Constantino, ela era chamada de Bizâncio. E o nome na história ficou, né? Permaneceu. Isaac Comneno conseguiu bem ou mal dominá-los, mas a tarefa era sobre-humana, dificultada ainda mais pela ajuda cúmplice que esses inimigos de Bizâncio recebiam dos hereges paulicianos e bogomilos, refugiados nas montanhas. Então, ele acaba falando que esses que ele chama de hereges, os paulicianos e bogomilos, eles viviam escondidos na montanha. Por quê? Porque tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Católica Ortodoxa, ambas perseguiam esses anabatistas, né? Os católicos acusaram os paulicianos de serem maniqueístas.
maniqueístas, lembre-se, foi uma seita que surgiu no segundo século da era cristã, tá ok? Essa seita, ela, entre outras coisas, ela debatia a questão do bem e do mal, tentando dar explicações, juntando o cristianismo com a religião hindu, com a religião persa, com a religião pagã em geral. Era uma confusão muito grande. Era, na verdade, um gnosticismo, tá bom? O gnosticismo, lembre-se, é aquela teoria que diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Então, eles acusavam eles de serem maniqueístas. Mas a obra A Chave da Verdade desmente essa acusação. Ou seja, essa obra, A Chave da Verdade, ela foi encontrada agora em 1800. Foi encontrado um pergaminho antigo dessa obra, perdido exatamente numa biblioteca lá da Armênia. E então, quando você for ler essa obra, na verdade, ela não tem nada de maniqueísmo. Ela tem, na verdade, podemos chamar, de doutrina primitiva. Os bogomilos também foram acusados de praticar paganismo, mas essas acusações nunca foram provadas. Identificar esses grupos anabatistas em meio à perseguição católica é muito difícil, mas os bogomilos são apresentados em diversas obras como anabatistas cristãos. Alguns textos que eu vou colocar aqui para vocês, e historiadores que eu tenho falado para vocês, principalmente o John Christian, que escreveu uma obra agora em 1922 nos Estados Unidos. Ele descreve esses grupos como cristãos, ou seja, eram, na verdade, falsas acusações contra eles. Neste período, encontramos correspondências de autoridades católicas denunciando a existência de comunidades evangélicas que não obedeciam à Igreja Católica. Veja, o que eu vou citar para vocês agora é uma obra interessante. O título da obra é História das Igrejas do Vale de Piemonte. O que é o Vale de Piemonte? Esse local que eu tenho dito para vocês, que ele serviu de proteção, de esconderijo para as igrejas anabatistas, porque era um local que ele era assim, de pouco trânsito, pouco comércio, era uma área bem isolada, no meio de umas montanhas dos Alpes, no norte da Itália, sul da França, e eles foram viver ali naquela região. E exatamente lá é chamada de Vales de Piemonte. Então, essa obra, escrita por um homem chamado Monastier, Antônio Monastier, está lá na bibliografia para vocês. Essa obra, ele descreve o seguinte sobre esses grupos. Uma passagem de um autor do século XI, lembre-se, século XI é do ano 1001 a 1100, pode ser considerada como referindo-se ao mesmo assunto. Pietro Damiano, em 1050 d.C., para Adelaide, condessa de Saboia, de Susa propriamente dita, e duquesa dos Subalpinos, queixa-se de que igrejas nos domínios desta princesa não observavam as ordenanças da Igreja Católica. Isso vai ser comum, principalmente nesse período que nós vamos estudar agora. Nós vamos estudar um período que é, assim, um dos piores, se não o pior, em perseguição. Por quê? A Igreja Católica verá que a perseguição não está dando jeito contra essas igrejas, então ela vai organizar a Inquisição para perseguir essas igrejas. Nós veremos, dando documentos para vocês, que a Inquisição, ela não foi criada para perseguir judeus. Na verdade, a Inquisição não podia nem perseguir judeus. Ela só podia perseguir igrejas que discordavam da Igreja Católica, ou seja, que seriam seitas, heresias, ok? E o que esse historiador aqui conta é exatamente uma ação
da Igreja Católica, exigindo que os reis, os príncipes, os nobres, que eles proíbam o funcionamento de qualquer outra igreja fora da Igreja Católica. E eu concluo então esse tópico. Os católicos cobravam dos reis uma perseguição às igrejas fora do controle papal. Se não aceitasse o governo papal, eles exigiam perseguição. Eles não vão fazer isso, por exemplo, com a igreja de Constantinopla, né? A igreja de Constantinopla, como eu disse para vocês, ela já está afastada da Igreja Católica, porque eles não aceitavam imagens de escultura, a Igreja Católica aceitava, só que eles tinham um império poderoso por trás deles. Era para a Igreja Católica perseguir eles também, mas esses ela não perseguia, até porque a Igreja Católica Ortodoxa dizia que ter imagem de escultura é idolatria, mas eles acreditavam no purgatório, então isso já era aceito pela Igreja Católica Romana, né? O mesmo também eu mostrei para vocês que a Igreja Católica Copta, aquela de Alexandria, né, lá do Egito, ela também estava separada da Igreja Católica. Por que a Igreja Católica não perseguia ela? Porque ela também praticava o paganismo do purgatório, ok?